Voltando aos episódios, né, da minha novela mexicana, eu tenho passado muito mal, por isso que eu não tenho gravado esses vídeos, né, porque eu quero registrar todas as sindicâncias, tudo que eu estou vivendo dentro da polícia, porque caso eu venha a ser morta, quem sabe num futuro distante, alguém consiga perceber os abusos, as violações, né, e os crimes que estão acontecendo comigo dentro da Polícia Civil de Minas Gerais na atual gestão, né? Eu sempre gosto de deixar bem claro que o que eu estou sofrendo é na atual gestão. Então, hoje eu vou falar de um procedimento que eu sofri na Cadepol, né, na Academia de Polícia Civil, que é onde a gente vai para se formar enquanto... lá a gente é aluno, né? Lá a gente vai para estudar para ser um profissional melhor, né? Ou para se formar, né? Quando a gente chega, ou para continuar no intuito de ampliar a formação, né? Então, eu passei na pós-graduação lá, pós-graduação em criminologia, que era o meu sonho. Eu era louca para passar nessa pós-graduação. Desde o meu primeiro ano na polícia, eu não conseguia passar. Eu consegui passar na terceira prova que eu fiz. A primeira e a segunda eu reprovei, eu passei na terceira. E fui muito feliz para fazer essa pós-graduação. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por estudo. E quem estuda comigo sabe o quanto eu sou apaixonada por professores. Não existe ninguém no mundo que eu idolatre mais do que professor. Eu amo um professor. E isso eu tenho carinho, eu tenho contato com os meus professores que me deram aula no jardim. E me encontram na rua e me tratam com muito carinho. Eu acho isso a melhor sensação do mundo. Saber que as pessoas que nos ensinaram, né, ainda têm vínculo com a gente. Enfim, eu sou apaixonada com o professor. Mas eu quero falar que eu sofri um abuso dentro da Cadepol por parte da delegada Yukari Miyata, que, por coincidência, é a melhor amiga da atual chefe de polícia, né, da doutora Letícia Gamboge Batista Reis. Letícia Batista Gamboge Reis, ou Gamboge Batista Reis, enfim. Eu fui muito bem na pós, graças a Deus, eu tive boas notas, né? Eu tive alguns intempéries lá que estão até hoje vigorando, né? Porque essa delegada Yukari, ela instaurou um procedimento administrativo disciplinar apuratório, o apuratório é redundância, né? Porque um procedimento administrativo disciplinar é apuratório, né? Todo procedimento administrativo vai apurar alguma coisa, assim como uma investigação apura alguma coisa. Mas, enfim, ela colocou um apuratório aqui para ver se saía do encargo da nossa lei orgânica, né? Tipo assim, uma forma nova de avaliar a conduta, que é toda errada. A começar que a Cadepol é uma escola pedagógica, ela não pode fazer um procedimento administrativo disciplinar, que a gente está lá enquanto aluno e em processo de formação. A gente pode sofrer processo disciplinar na corregedoria, que tem lá na nossa lei orgânica os procedimentos que a gente pode sofrer. Então, só para deixar bem esmiuçada a nossa lei orgânica, eu vou ler aqui qual que é a nossa lei orgânica, é a 5406/69. Eu vou ler aqui no artigo 19, que está na seção 4, qual é, né, a atribuição da Cadepol. A Academia de Polícia Civil de Minas Gerais tem por finalidade ministrar cursos técnicos profissionais e de grau médio superior aos servidores policiais, obedecendo à legislação específica, bem como promover cursos, concursos e exames de seleção para o provimento de cargos de natureza estritamente policial civil. Ou seja, uma apuração não é competência da Cadepol. Vou ler também um artigo 163 e o que ele diz. Só um minutinho que eu vou achar aqui. Ele diz o seguinte: da instauração, isso aí já cabe à corregedoria, né? Os processos administrativos estão no capítulo 5, na seção 1 ele fala da instauração dos processos. Então, a aplicação dos dispositivos nesse capítulo se dará sem prejuízo das validades dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Aí vem o artigo 164. O procedimento administrativo para apuração das transgressões disciplinares dos servidores da Polícia Civil compreende dois feitos. Então, são dois atributos que podem investigar agente de infração administrativa. Número 1 é uma sindicância administrativa e o número 2 é um processo administrativo. São só esses dois atributos que podem acontecer dentro da corregedoria administrativamente, né? Porque eles podem instaurar
inquérito policial, diligência preliminar para crime. Eles instauram diligência preliminar para processo administrativo, mas é uma forma de não dar acesso a gente ao andamento do procedimento, porque na lei ele não é previsto. Né? Tem muitos, você pega lá a minha certidão da corregedoria, tem várias diligências preliminares. É a forma que eles arrumam de não deixar a gente acompanhar. E eles põem lá as oitivas que eles querem, as pessoas que eles querem, fazem o que eles querem. Mas na nossa lei é isso que está escrito. Então eu quero falar hoje desse procedimento que eu sofri na CADEPOL e como ele começou, que é uma novela mexicana mesmo, os abusos que eu estou sofrendo, eu falo que eu estou sofrendo dentro da CADEPOL, um tribunal de exceção. A cabeça dos delegados está acima de qualquer lei vigente dentro do estado de Minas Gerais. Então eu passei na pós, maravilhosa, os colegas maravilhosos, os professores maravilhosos, com exceção da professora que eu vou falar aqui, né? E de um professor também que seguiu a linha dela, mas até então eu não tinha nenhum tipo de problema com ele, não. Ele só quis seguir a linha dela mesmo. Mas foi um curso maravilhoso, os colegas eram maravilhosos, eu nunca ri tanto na minha vida, os professores eram sensacionais com a gente tinha muita liberdade de expressão, né? Enfim, não tem pós melhor, eu recomendo a todos os policiais civis que façam essa pós. Então, é muito importante eu mostrar esses 2 e-mails de 2 professores, porque esse procedimento, esse PAD que eu sofro na CADEPOL, a alegação é de que o meu estudo, que o meu TCC, não tinha metodologia, que por isso que a professora que eu vou falar mais à frente mandou eu rasgar ele. Então, eu vou começar desde o início, né? Em dezembro já, ó, 5 de dezembro de 2022, professor de metodologia 1, a gente vai escrevendo o TCC e mandando para os professores. A gente tem metodologia 1 e metodologia 2. Então, eu mando para o professor de metodologia 1, professor Fagner, maravilhoso. Não, maravilhoso. Enfim, aí ele coloca: Jaqueline, seu trabalho está bem escrito e vi que você conseguiu fazer, né? Ele colocou 2 verbos, fazer o tema ficar bem fácil de entender. Continue dessa maneira. Esse é um professor de metodologia 1. Já o professor de metodologia 2, ele escreve no dia 1 de fevereiro, né? 1º de fevereiro de 2023 já tinha virado o ano. Jaqueline, alguns apontamentos. Ele faz isso aqui dentro do meu TCC já, como um bloquinho de notas, né? Seu texto é bem escrito e traz informações relevantes, críveis e contundentes. Contudo, a ausência de citação de outros trabalhos insere sua redação no campo da opinião ou do relato pessoal. Precisamos, desde já, trazer referências teóricas para respaldar seu texto e dados estatísticos, mostrando de maneira explícita a dimensão desse problema. Ele mesmo viu a dimensão do meu problema. Aqui eu estava só relatando, isso aqui ainda era a fase da metodologia científica, eu ainda não tinha terminado o TCC, né? E eu ainda iria realmente colocar as citações, né? Por enquanto eu estava só destrinchando o que eu estava conseguindo fazer, que aqui eu já estava muito doente em relação a sindicâncias de assédios sexuais que eu estava tendo que acompanhar sozinha, porque a corregedoria não deixava advogado meu ter acesso. Isso me adoeceu muito. Então, assim, eu já estava num grau de adoecimento muito grande nesse momento aqui, mas a pós estava me dando um alento muito bom, porque era um momento muito bom de estar ali com os colegas, a gente tinha uma convivência muito gostosa. Então, eu perdi o que eu ia falar e isso está muito comum. Por conta do que eu estou vivendo, eu estou tendo esses lapsos de memória. Mas eu vou voltar onde eu estava. Assim, ele falava que eu tinha que colocar as citações e mais à frente eu vou começar a colocar as citações. Então, até aqui, esse professor Elton Basílio, ele fala que meu trabalho estava bom, né? Ele não põe nada de errado no meu trabalho. Enfim, aqui é o primeiro tema, que é esse TCC aqui, que é o motivo de 3 procedimentos que eu tenho. Um PAD na CADEPOL e 2 sindicâncias na Corregedoria de Polícia. No início, que eu tive que fazer outro, que eles não aceitaram esse aqui que eu fiz, não. A orientadora mandou eu rasgar esse aqui. Mas o tema era importunação sexual e a injustiça testemunhal aliada ao assédio de segunda ordem. Um estudo de caso no âmbito da PCMG. Isso aqui é tudo que eu estava vivendo. Aqui nesse TCC está o meu relato, só que eu não cito que sou eu, para não expor a vítima, né? Então, aqui está o meu relato de como a instituição vinha me tratando
E o meu intuito era fazer um estudo de caso. Eu tinha conversado com o professor Elton que o meu intuito era fazer protocolos, porque o que as pessoas ainda não sabem, eu sou a primeira policial civil que leva para o judiciário violência sexual dentro da polícia. Então é por isso também que eu estou sofrendo esse tanto, né? Eu sou só a primeira, eu abri um caminho e é lógico que a polícia não gostou de eu abrir esse caminho, inclusive me ofereceu acordo para eu não abrir esse caminho, né? Então, aí a professora que posteriormente vai me orientar, eu vou chegar nesse ponto, mas aqui ela faz observações muito importantes também. Aqui já tem citações, né? Aqui eu já coloco citações, então ela faz observações muito importantes. No meu texto, tá tudo escrito de vermelho, ela põe de vermelho, não sei se dá para ler, tá vendo aqui, ó, no cantinho aqui, ela vai pondo de vermelho, tem observações dela em todo o meu texto. Ó, tá vendo? Tinha várias coisas para consertar, ela vai riscando, colocando de vermelho, ela fez ótimas observações para o meu texto. Enfim, eu vou chegar nesse ponto. Mas antes eu quero falar o que o regulamento da pós-graduação fala que são coisas importantes para ser relatada hoje. Ela fala, né, no artigo 3 dos objetivos específicos da pós-graduação. Então, possibilitar a análise crítica dos conceitos fundamentais da criminologia, possibilitar a análise crítica dos objetos do estudo da criminologia, o inciso 2, o 3, promover reflexão sobre o caráter interdisciplinar das ciências criminológicas, né? Tem outros objetivos, mas eu estou lendo só o que me interessa. Isso aqui está no regulamento, na portaria 101 IC, a CADEPOL, PCMG 2022. Quem quiser ler a íntegra, tá nesse regulamento. Me parece que o regulamento até mudou. Eu ouvi alguém falando que o regulamento mudou, mas a minha época era esse. Aí vem o artigo 4, falando ao que se orienta após o Instituto de Criminologia, né? Aí lá no inciso 4 ele fala: contribuir para integrar o aluno no estudo e pesquisa para soluções de problemas inerente à segurança pública e atividade de polícia judiciária, bem como as de natureza criminológica, visando o diagnóstico, prevenção e terapêutica do crime como fator individual ou coletivo. Ou seja, eu estou encaixada aqui, eu não sou burra. Quando eu leio um regulamento, eu vi que eu estava encaixada aqui, que eu posso falar do individual, né? Aí no artigo 5º está escrito: pesquisar nos vários órgãos que compõem a segurança interna, em nível nacional, no que se refere à formação de recursos humanos para o combate ao crime e à criminologia. Então, esse inciso aqui para mim é essencial para mostrar o meu objetivo com o meu TCC de importunação sexual. Eu estava querendo combater um crime que está acontecendo dentro da PCMG. E hoje está bombando, inclusive, né? Já tem outros casos depois de mim, né? Que antes de mim não, né? A Rafaela morreu, mas o meu caso é anterior a ela, né? Mas o caso dela é o que traz à tona tudo isso que a gente está sofrendo. Então, eu vou colocar uma linha do tempo aí na Rafaela. Depois da Rafaela, nós já temos outros casos, né? De violência sexual. Aí no artigo 10 fala assim: eu queria falar que ali ele fala assim, que era importante eu colocar dados estatísticos. Eu peticionei demais a instituição para me dar dados estatísticos e a instituição não dá, especialmente essa gestão. Inclusive no Fórum de Segurança Pública do último Fórum de Segurança Pública, a Polícia, que a Polícia Militar forneceu, a Polícia Civil de Minas Gerais é o único órgão que não oferece dado estatístico de suicídio dentro da instituição. Não oferece, porque foi alto, né? Então, assim, é um dado menosprezado dentro do fórum, que é relevante demais dentro da segurança pública nacional, né? Porque é a partir disso daí que são feitas políticas públicas, né? A partir do que chega no fórum é que volta para Brasília como forma de políticas públicas para as forças de segurança. Então, se não chega lá que os policiais da Polícia Civil estão suicidando, não é feito nada em relação a isso. E é por isso que eu insisto muito também, como eu já falei em outros vídeos, da necessidade de registrar o SINAM quando um policial suicida. Porque isso chega em Brasília e volta para Minas como políticas públicas. Porque tem que ser feito políticas públicas para que o policial pare de suicidar. Porque é uma epidemia hoje o suicídio, o autoextermínio policial. Então é muito importante aliás, não é importante não, é obrigatório. O suicídio é uma notificação obrigatória
Então, se um servidor está suicidando, a Polícia Civil tinha a obrigação de noticiar ao Ministério da Saúde, através do SINAM, um agravo que está acontecendo dentro da nossa instituição. Mas não está fornecendo dado nem para o Fórum de Segurança Pública, que é super importante para nós. Outra coisa que eu quero falar, que é outro abuso que eu sofri eu vou chegar nesse abuso ainda, mas é outro abuso que eu sofri dentro da CADEPOL, foi do coordenador me reprovar por falta, eu tendo atestado médico e tendo passado na disciplina com a nota 83. Então, no artigo 11 fala assim: na impossibilidade do discente comparecer a uma prova regular no âmbito da disciplina e a ele caberá no prazo de 3 dias úteis após a realização da avaliação, requerer formalmente a aplicação de avaliação suplementar, desde que a seguinte circunstância: número 1, atestado médico. Então, se eu não for fazer uma prova, se eu apresentar atestado, abona minhas faltas. Eu não posso ser reprovado, mas eu fui reprovado. Eu tive que sambar para mostrar que era ilegal eu ser reprovada por falta. Aí eu julguei neles lá toda a legislação atual que vigora no Brasil, tá? Que é a legislação brasileira, mostrando que é um abuso de poder você reprovar um aluno por falta, ele tendo média para passar e tendo atestado. Porque se ele tiver atestado, mas não tiver média para passar, ele pode ser reprovado. Ele pode ser reprovado porque ele não conseguiu, né? A média mínima. Eu passei com 83, a nossa média era 60, então acredito que eu tinha média para passar, né? Mas, enfim, aí o objetivo era não me deixar chegar à banca, porque eles não queriam que eu formasse na CADEPOL. Tanto é que eles me negaram esse TCC justamente para eu ser reprovado, porque sem o TCC eu não poderia ser aprovado. Mas eu rebolei para passar nessa pós e passei, graças a Deus. Aí vem o artigo 18 que fala dos deveres do aluno. No 2 ele fala assim: contribuir na sua especialidade para o prestígio e engrandecimento do curso e do instituto. Eu estava falando de injustiça epistêmica, igual eu falo aqui, né, no TCC, eu estava falando de injustiça testemunial. A injustiça testemunial é um tipo de injustiça epistêmica que eu estudei muito. É o meu grau de formação, né? Porque aqui ele fala do que a gente tem que engrandecer o curso e a CADEPOL com o nosso grau de informação. E o meu grau de informação em filosofia, eu estudei injustiça epistêmica, e uma das injustiças epistêmicas que se encaixa no TCC que eu fiz é a injustiça testemunial, né? Que é o que eu estou sofrendo até hoje. Eu sofro uma injustiça testemunial enorme dentro da Polícia Civil. Mas cabeça de delegado vale mais do que a voz de quem está sofrendo abuso. Mas vamos seguir, né? Porque a vida é para frente. Aí no artigo 19 fala dos direitos do aluno. O aluno tem o direito de defender-se amplamente. Segundo, representar respeitosamente contra as decisões dos setores administrativos. Então, do nosso regulamento, era isso que eu queria falar. Aí agora eu quero falar da orientação do TCC. A gente recebe como é que chama isso aqui? Um artigo, né? Porque acaba que é um artigo sobre como a gente deve elaborar o nosso TCC. Então, nas orientações gerais, fala assim: constituindo-se, portanto, o TCC, né? Em uma atividade acadêmica de sistematização, na qual se apresentam questionamentos, problematizações, novas perspectivas em relação ao objetivo de um estudo, sendo esta elaboração desenvolvida mediante supervisão, orientação e avaliação do docente, né? Que é o que a gente está submetido para fazer o TCC. Aí lá no tópico 3.2, fala da resolução número 510 de 2016, do Conselho Nacional de Saúde, né? Que fala sobre a ética em pesquisas humanas, pesquisas sociais e humanas, né? A gente que é de humanas, eu sou de filosofia, a gente conhece essa resolução, porque se a gente for estudar um ser humano, a gente precisa estar de acordo com essa resolução do CNS. E tem um artigo lá no CNS que fala que se um TCC for relativo a uma pessoa, ele tem que ser submetido ao comitê de ética, ao CEP-CONEP, que chama, né? Lá no CNJ, tem um órgão que chama CEP-CONEP, que é Comissão de Estudo de Pesquisa, e o CONEP, eu esqueci o que é. Não, é Código de Ética de Pesquisa, o CEP, e o CONEP é Comissão
de pesquisa, alguma coisa nesse sentido, eu não vou lembrar a sigla agora. Mas dentro dessa própria resolução tem uma exceção, que fala assim, se a pesquisa, né, que o aluno está fazendo, que o pesquisador está fazendo, objetiva aprofundar situações que emergem espontaneamente e contingencialmente na prática profissional desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito. Essa é uma exceção que não precisa ir para o CONEP, para o CEP-CONEP. Se ele emergiu na natureza do meu trabalho e o que eu estou escrevendo não cita nomes, não cita a vítima, cita o episódio, está totalmente dentro do padrão ético, não tem problema nenhum você apresentar isso. Isso não é a Jaqueline que está falando, não. Isso é a resolução do Conselho Nacional de Saúde. Mais à frente fala no mesmo tópico que, a depender da natureza dos dados secundários mobilizados pelo pesquisador, não haverá necessidade de registro e avaliação da pesquisa do Comitê Ético de Pesquisa, CEP, aqui tem os nomes, CEP, e vinculada à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP. Ou seja, o próprio regulamento que a CADEPOL fornece para a gente já previa isso, já previa o que eu estava escrevendo, que o meu trabalho não precisava passar por comitê ético, porque ele emergeu de uma natureza do trabalho e eu não citava nomes. Eu estava falando do que eu vivo, né? E eles não querem que eu fale do que eu vivo. Infelizmente, a verdade é essa, né? Eu vou dividir esse vídeo, porque vai ficar muito grande. Eu já estou em 21 minutos, então eu vou dividir para que fique bem explicadinho o que está acontecendo. Mas eu quero falar, antes de dividir, eu quero falar de um outro regulamento que a gente tem na CADEPOL, que fala que quem tem que escolher o orientador é o próprio aluno, porque orientador passa por afinidade, passa por tema. Então, você vai ver qual o professor que tem mais afinidade com aquilo que você está escrevendo e você vai pedir a orientação desse professor. A orientação não é uma imposição, a orientação é uma escolha do aluno, né? Então, aqui o orientador fala, né, o coordenador do curso à época, que era o delegado Flávio Avelar Silva Freitas, ele fala que nós, Vossa Excelência, que ele está se referindo aqui, somos nós alunos, estão autorizados a contatar os professores a fim de que possam ser definidos os orientadores e orientadoras, bem como os temas do trabalho de conclusão de curso. Aí aqui tem a lista dos professores que a gente tem, né, que a gente poderia contatar, bem como a quantidade de alunos que eles iriam orientar. Importante dizer que nessa lista que a gente tinha disponibilizada, a professora que esse coordenador vai obrigatoriamente colocar para me orientar, ela nem está nessa lista. Então, assim, é um show de horrores o que eu vivo, mas vamos para o vídeo 2 já já.